Aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos e reflexões junto à doutrina espírita. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicaro, 1360, temos essas possibilidades de nos reunir em nossa sede para os estudos e também através das nossas redes sociais pela internet, disponibilizando então essas mensagens, essas reflexões que nos têm trazido tanta paz, tanta alegria e esperança para os nossos corações. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós neste momento, que possamos aqui nos envolver junto a esses benfeitores espirituais que sempre nos socorrem quando buscamos aprender, conhecer um pouquinho mais sobre nós, sobre as leis divinas. Esses amigos espirituais, companheiros nossos de jornada, sempre estão nos amparando, nos fortalecendo para continuar nessa jornada da melhor forma possível. E os estudos, as reflexões, elas são importantíssimas. Então, assim, vamos pedindo a bênção desse plano espiritual, a bênção do Mestre Jesus, a bênção do Pai para todos nós, que esses estudos, essas leituras de hoje façam realmente diferença para cada um de nós, trazendo um olhar mais calmo, mais tolerante, mais paciente, mais compreensivo para com tudo que nos cerca e para conosco mesmo. Então, assim, damos graças ao Pai por mais essa oportunidade e vamos assim, então, buscar aqui os estudos de hoje. Então, nós estamos no capítulo 3º, dentro do Livro dos Espíritos, que é o assunto hoje, é o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, né, dentro do Livro dos Espíritos, no capítulo 3º. A gente sempre vai falando tudo para que as pessoas possam achar. É importante ouvir a palestra, mas mais importante é depois buscar o livro e ler as questões. Ao ler, a gente fixa o aprendizado e tem possibilidade de raciocinar, de pensar em cima daquilo que já ouviu uma vez, né? Então, muito bacana. Então, a gente está no livro 3º, que é o finalzinho lá do Livro dos Espíritos, capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre uma lei muito dinâmica, que é a lei do trabalho. E é o item 1, necessidade do trabalho. O Kardec aqui ele vai fazer uma porção de perguntas lá para o plano espiritual. E como é o início do capítulo, ele volta a perguntar para o plano espiritual, né, o que é que pertence à lei divina, à lei natural. Então, para que a gente possa relembrar, porque esse assunto começou lá no capítulo 1, né? As leis divinas, a lei do trabalho é uma lei divina ou natural. Então, a gente vai fazer aqui um retorno lá, bem rápido ao capítulo 1, só para a gente poder entender. O capítulo 1, então, vai falar o que é, né, a lei divina ou natural. Então, a primeira questão lá do capítulo 1 é a 614. E aí, o Kardec pergunta lá para o plano espiritual: o que se deve entender por lei natural? E o plano espiritual responde: lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele só se torna infeliz ao se afastar dela. Isso aí a gente já viu, só estou recordando. Depois, a questão 617, logo na sequência. O que as leis divinas, pergunta Kardec, abrangem? Refere-se a algo mais do que a conduta moral do homem? Então, resposta do plano espiritual: todas as leis da natureza são divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. Então, tudo, né, todas as leis que regem o universo são leis divinas ou naturais. Calma aí que ele vai explicando e vai ficando cada vez mais claro.
Na questão 617A, que é tudo uma sequência lá no capítulo 1, o plano espiritual diz assim: entre as leis divinas, umas regulam o movimento, as relações da matéria bruta, e elas são as leis físicas do estudo das ciências, química, matemática, física, biologia. E outras leis regulam as ações dos homens, suas relações com Deus e com os semelhantes. E essas leis, então, são as leis morais. Muito bem. Na sequência, a 618, o Kardec pergunta: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Resposta do plano espiritual: a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcional ao grau de adiantamento dos seres que a habitam. Sim, como são leis que regulam o movimento, as ações tanto da parte da matéria, da natureza física, quanto da condição moral e espiritual, essas leis estão na proporção da maturidade dos seres que habitam cada mundo. É como na escola, lá no prezinho, eu tenho um tipo de exercício, um tipo de aprendizado. Depois, lá do primeiro ao quarto fundamental, a gente tem, né, as condições de gramática, de matemática simples que a gente vai aprender, e assim sucessivamente. À medida que nós vamos evoluindo na escola comum da Terra, a gente tem as dificuldades, as lições, as provas relativas ao grau de adiantamento. Assim também para com nós, com todos nós, seres da criação divina, em cada um dos mundos, de acordo com a condição em que eles se encontram, de avanço espiritual, de maturidade espiritual, as leis que lá regem, elas estão apropriadas ao desenvolvimento das criaturas que lá habitam. Ou seja, a gente poderia dizer de forma geral, as leis são as mesmas, porém elas vão tendo o recurso de serem graduadas, proporcionando, né, adequadamente a cada estágio de evolução dos seres a sua necessidade, o seu desenvolvimento, o seu dever, a sua responsabilidade. Então essas leis, elas são graduadas pelo universo, de acordo com o avanço dos mundos. Isso é importante agora para a gente poder entender esse capítulo, que é o capítulo 3, que vai falar sobre a lei do trabalho, que esse é o assunto de hoje. A lei do trabalho e a necessidade do trabalho. Então, a primeira perguntinha que vem para nós, que aliás é o Kardec que vai fazer lá para o plano espiritual, ele pergunta assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Bom, pelo que a gente acabou de ver lá no capítulo 1, dessa recordação que nós fizemos, sim, né? O trabalho, principalmente ele, é a força motriz do progresso, do desenvolvimento, é a ação. Trabalho é ação, trabalho é movimento, né? Então, sim, é a resposta do plano espiritual. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. E assim a gente vai encontrar, né, que do átomo ao arcanjo, tudo trabalha na criação, porque tudo faz seu movimento necessário. A gente está pegando o átomo, mas a gente sabe que existem partículas menores ao átomo, né? Então, a nossa ciência já avançou dizendo para nós que sim, existem coisinhas menores que o átomo e que elas se movimentam, elas trabalham. E a gente aqui, pelo menos no nosso plano do planeta Terra, a gente encontra trabalho e ação em tudo, né? Vocês poderiam dizer, mas a pedra trabalha? A pedra, ela não é formada por átomos de minério? Sim, e os átomos, eles têm lá um movimento de elétrons, prótons, né? Que estão ali nas camadas eletrônicas da química,
os seus compostos. Então, tudo trabalha na natureza. Os seres rastejantes, os verminhos, a formiga, todos os seres, né? A planta, a gente não vê, né? Aqui, principalmente, a gente vê a movimentação até das plantas. Às vezes a gente vai dormir, a planta está de um jeito. Quando você olha assim, no dia seguinte, a folhinha já se desdobrou, né? Ou então ela se moveu em direção ao sol, não é assim o girassol? Nossa, que planta maravilhosa para ensinar a gente, né? A condição do esforço de se mover, né? Ela ainda não sai andando. A gente não tem isso aqui, né? Mas ela se move em direção ao sol, buscando a energia para ela poder produzir as suas sementes. Trabalho, né? Então a gente verifica que do pequenininho, né, ao máximo a gente encontra trabalho. Por exemplo, vocês sabiam que no nosso corpo, esse corpinho que nós habitamos, nós espíritos, né, presenteados fomos por Deus para poder estar aqui com este corpinho, este corpo, ele tem X número de células, que são unidades vivas, não é? E bem vivinhas, porque quando elas querem ficar doidinhas, a gente tem o câncer, não é? Então, elas são unidades vivas. Mas, além das células, nós temos um número bem maior dentro de nós de bactérias, que são outras unidades vivas, que estão trabalhando para o bom funcionamento do nosso organismo. Gente, quanto trabalho não requer tudo isso para funcionar, né? Para abrir os olhos, para respirar, para digerir, para tudo é trabalho. Então, a gente poderia dizer assim, que na obra do Pai não existe nada inerte ou que permaneça inerte, né? Bom, então a gente também pode dizer o seguinte, que todo trabalho leva uma mensagem, que é a mensagem do progresso, né? E que esse trabalho a gente poderia assim desmembrar em trabalho físico, intelectual, moral, espiritual, né? A gente pode encontrar várias formas de trabalho. Ele pode se dividir, né, ao infinito, como estamos falando aqui. As nossas palavras é a ação de produzir uma comunicação. A nossa oração é um trabalho espiritual. A nossa vibração é um trabalho espiritual. O nosso pensamento é trabalho mental, é produção, né? Produção. Então, em tudo a gente vai ver trabalho. Até quando nós dormimos, nós trabalhamos. Sim, o corpo físico está lá na caminha. Vocês sabiam que na hora que a gente está deitado, é a hora que o corpo ele faz uma limpeza geral em todo o organismo, né? Ele vai botando todas as coisinhas no lugar, é o sangue, é os rins, é tudo, é um momento precioso, o descanso na horizontal do nosso corpo físico. Enquanto isso, o nosso espírito, ele se desloca para o plano espiritual e lá o nosso espírito vai trabalhar, vai aprender, vai fazer as suas aventuras, cada um de acordo com a sua evolução espiritual, mas tudo é trabalho, né? E a gente tem que entender assim, né, gente? Essa ação que nós estamos aqui desenvolvendo, ela é forte e ela está ligada a outra lei, que é a lei do progresso, da evolução. Então, por mais que a gente seja preguiçoso, renitente, que bata o pezinho para não se mexer muito, né, ficar lá no ócio, a força da lei do progresso, ela vai agir através, né, de N formas e vai fazer a gente se movimentar. Então, tá tudo indo para onde Deus quer. Essa é a certeza absoluta, né, que é a evolução de todos os seres. Muito bem, e aí nós vamos lá para outra perguntinha. Ah, sim, tem uma outra coisinha aqui que a gente precisa colocar, deixa eu ver.
A 674 a gente já viu. Agora nós vamos para a 675. É, isso mesmo. Só devemos entender por trabalho, é a perguntinha do Kardec, só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais. Então a gente já falou aqui, né, que tem uma porção de ocupações, né? Não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, como nós falamos, a oração, a vibração, o pensamento, é o nosso espírito trabalhando. Depois a 675, porque o trabalho é imposto ao homem. Então, aqui no planeta Terra, nesse mundo de provas e expiações, né, a gente tem que entender que nós, enquanto espíritos encarnados, nós precisamos dessa força que é o trabalho, desse dever que nos coloca aqui, né, para plantar, colher, trabalhar para o nosso sustento. Faz com que a gente amadureça em todos os sentidos e progrida. Muito bem. Aí o plano espiritual responda para Kardec. Porque o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da natureza corpórea sua. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, o seu trabalho, a sua atividade, à condição do trabalho, né? Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para compensar, porque não tem a força bruta, né? Mas há sempre trabalho. Então, cada um trabalha naquilo que consegue realizar, mas todos devem trabalhar. Depois, a 677, o Kardec pergunta: por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Então, a gente vai ver como é que funcionam as coisas para esses nossos irmãos, né? Essa escala inferior a nós. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados de conservação. Sim, os animais ainda estão na condição de instinto, ele não tem a inteligência que nós possuímos. Então, a vida deles é pautada pela força de conservação, pelo instinto de conservação. Então, eles vão fazer o seu trabalhinho de cada dia para manter a sua vidinha. Assim, todos os animaizinhos, né? E isso é bem fácil de ver, assim, na questão das formigas, das abelhas, dos insetos, dos pássaros, enfim, de todos os animaizinhos. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, da inteligência, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Ele está falando da questão do instinto animal. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Sim, porque nós, através do trabalho dos insetos, podemos ter as nossas plantas, né? Os alimentos que necessitamos. E hoje a gente está vendo, né, que esse desequilíbrio natural está causando a morte de muitos serizinhos. E a gente então fica apreensivo, sem dúvida nenhuma, porque como vão as flores serem polinizadas, né, para nascerem, depois virarem frutos? Então a gente depende da ação desses pequeninos seres. Então, tudo está encadeado, né, através de pequenas ou grandes ações para o desenvolvimento geral. Seu trabalho, ou seja, dos serzinhos, não concorre menos para o objetivo final na natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato, né? Além do que esses nossos irmãozinhos, né, os pequenos seres e até mesmo os animais, ao
trabalhar para manter a sua vida, eles vão desenvolvendo-se, né, na questão dos instintos, preparando o início de suas inteligências. Então, o trabalho é fonte, né, é caminho de progresso e de evolução, sem dúvida nenhuma. Depois a outra questão, a 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido a mesmas necessidades de trabalho? Então, resposta lá do plano espiritual. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício, principalmente para os seres mais evoluídos. Então, a gente entende, né? Nessa condição de escala evolutiva, nós, então, aqui temos ainda esse esforço, né? De ação, de trabalho, que pode ser braçal, pode ser intelectual, pode ser através do pensamento, da força mental, da força espiritual, da oração e da vibração. Então, a gente tem estágios aqui, né? Para os nossos irmãos mais evoluídos, espíritos bem mais evoluídos que a gente, eles não têm o peso do corpo físico. Então, eles não precisam nem descansar. Nós precisamos do repouso, mas eles não precisam descansar. Então, eles têm já dentro deles esse entendimento e esse prazer de trabalhar, né? Eles se envolvem numa série de questões da criação, até mesmo na cocriação, né? De planetas, de sistemas solares, irmãos que estão ligados a esse desenvolvimento por benefício, né, da criação. Então, sim, esses nossos irmãos mais evoluídos que nós trabalham e trabalham bastante, né? Então, essas condições aqui que trouxe para nós os ensinamentos de hoje, nos alerta, né? Para uma questão da gente estar sempre disposto a bem trabalhar, a utilizar bem as horas do nosso dia, a utilizar todas as nossas virtudes, as nossas capacidades, colocá-las à disposição para o próximo, né? Até aquele que está numa condição de vida bacana, que já não precisa mais lutar pelo ganha-pão, ele tem o dever de trabalhar pelo próximo, de buscar ensinar, de buscar esclarecer, de buscar ajudar em todos os sentidos os irmãos que estão numa condição mais difícil, não é? Então, sim, trabalho é o que não falta para todos nós. Aquele que se coloca numa condição, né, de inação, ele está malbaratando a oportunidade que Deus lhe dá. O tempo é um presente para todos nós. Quando a gente sabe bem utilizar, não é? A gente ganha espiritualmente. A gente se ilumina, se fortalece no bem, desenvolve a si mesmo e colabora para com todos, colabora para com a sociedade, colabora para com o irmão que vai conosco, porque o trabalho é isso, é essa força maravilhosa que a todos e a tudo desenvolve. Assim? Então, vamos pedindo a bênção do Pai, dos amigos espirituais, que tenhamos sempre essa certeza de que o Pai aguarda por nós, pela nossa colaboração, que sejamos sempre o bom colaborador, aquele que está disposto a ter boa vontade, agora e sempre. Que assim seja.